Bom, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem uma galera conectada aqui no Zoom, tem mais algumas pessoas acompanhando pelo YouTube. Gostaria de começar agradecendo a presença de todos vocês aqui. Deixa eu só tentar fazer um negócio. Ai, meu Deus do céu, tirei, né? Bom, então vamos começar. Nosso maior desejo, me corrijam se eu estiver errada, pode digitar no chat aí. É ter saúde, é ter paz e ter prosperidade para nós e para a nossa família, né? Então, já quero começar desejando isso tudo para vocês também. É, como é que a gente está vivendo hoje, né? A gente quer paz, a gente quer prosperidade, mas a gente hoje está vivendo um mundo super conectado, completamente cheio de desafios, né? Essa ultra conexão deixa a gente cansado, deixa a gente exausto e muitas vezes a gente distraído daquilo que é importante para a gente, né? E tem alguns desafios aí da nossa vida moderna, né? Muitas pessoas se sentem sozinhas, apesar de estar sempre conectado, sempre com o telefone na mão, ou até rodeado de pessoas, as pessoas se sentem sozinhas. Muitas pessoas relatam que estão estressadas, que estão cansadas, e a gente vê muitas pessoas realmente comendo suas emoções, né? Se alimentando mal, cada vez mais sedentárias, a gente vê as pessoas, os números de pessoas sedentárias no Brasil continua muito alto, e uma consequência disso é o sobrepeso, né? Descontar essas emoções na comida acaba levando para o sobrepeso, né? E a gente está ficando doente, não só fisicamente, mas emocionalmente. Olha só para esses números, né? As farmácias vendem, em média, 123 mil caixas de calmantes por dia no Brasil. Gente, isso é muita coisa. Eu nunca precisei desses remédios para ansiedade, depressão e tudo mais, e a gente acaba achando que todo mundo é como a gente, né? Mas se a gente começa a conversar, às vezes as pessoas nem relatam que elas tomam esses remédios, porque é tão normal, é tão parte da rotina delas. Tomar um remédio para dormir, depois tomar outro para acordar, tomar um outro para controlar o estresse e a ansiedade, que elas nem colocam isso na conta das medicações que ela toma todos os dias, né? É muito comum. Às vezes, num bate-papo aqui com os clientes, a gente vê que de cada 10, uns 7 tomam algum tipo desses medicamentos. Então, emocionalmente, a gente está ficando doente, né? Por conta do estilo de vida que a gente está levando. Então, talvez esteja na hora, ou até passou da hora, da gente tomar o controle da nossa vida, né? E a Herbalife, ela tem essa missão por origem. A nossa missão é ajudar as pessoas a mudarem seus hábitos. A nossa missão é tornar o mundo um lugar mais saudável e mais feliz. E a gente precisa de braços, né? Porque tem muita gente precisando de ajuda. Esses números do sobrepeso, então, são ainda mais assustadores que os calmantes, né? Um em cada 3 adultos deve estar obeso no nosso país, aqui no Brasil, em 2030. A gente está falando daqui 6 anos. Daqui 6 anos, talvez numa roda de 3 amigos, você que está aqui hoje vai ser o único magrinho, porque todos os outros vão estar fora do peso. E isso, gente, é um problema enorme de saúde pública, porque isso custa caro. As pessoas que estão acima do peso, elas ficam mais doentes, elas recorrem mais a médicos, remédios, enfim. Isso é um problema sério de saúde pública, tá? Então, vamos conhecer alguns fatos importantes sobre a Herbalife, tá? A Herbalife foi fundada em 1980 por um jovem visionário, Mark Hughes. Então, começou lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, e hoje a Herbalife vende os produtos em mais de 90 países. E hoje a Herbalife também é uma empresa de capital aberto. Então, as ações da Herbalife são comercializadas na Bolsa de Valores de Nova York. Então, a gente consegue começar um negócio pequeno, local, mas internacional ao mesmo tempo. A gente vai entender um pouco melhor isso hoje e também um pouquinho mais para frente, né? Como é que a gente pode construir negócio internacional sem sair de casa, usando o sistema da Herbalife, tá? E a gente tem uma tecnologia e estrutura de logística gigantesca. Aqui tem alguns exemplos. Aqui em São Paulo, aqui na Lapa, aqui na Lapa, porque eu estou aqui, né, na região da Zona Oeste de São Paulo. A gente tem os laboratórios para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, e aí vários laboratórios, centros de distribuição, fábricas ao redor do mundo, né? Então, a Herbalife é uma gigante da área de nutrição. E essa aqui é a nossa liderança científica.
A gente tem aqui grandes médicos, nutrólogos, PhDs, que estão à frente dos nossos produtos. Então, às vezes eu faço essa comparação, né? Às vezes a gente fica, mas como é que eu vou vender os produtos se eu não sou da área? Pensa quando você vai comprar um carro. Quem te vende não é um engenheiro, é alguém que domina, que sabe tudo daquele carro, mas não foi quem projetou. Aqui, quem projeta, quem desenha os nossos produtos, quem estuda, desenvolve, são esses caras, né? Tem aí o Dr. David Riber, que ele é o chefe dos nossos laboratórios. Ele foi criador de 2 best-sellers, né? O Qual a Cor da Sua Dieta e Dieta de Los Angeles. E o Dr. Luiz Guinaro, que está aí com o Prêmio Nobel de Medicina, ele foi laureado Nobel de Medicina pelos estudos que ele fez com óxido nítrico. Ele já está com a Herbalife há muitos anos e ele já chegou a ser questionado por que escolher a Herbalife e não qualquer empresa da indústria farmacêutica, né? E ele, na entrevista, fala algo que eu vou resumir aqui do que eu entendi, é que aqui, tratando a causa, você não vai precisar de um remédio, né? Você tratando a origem dos problemas, você realmente consegue fazer uma mudança real na vida das pessoas. Por isso ele escolheu a Herbalife. E aqui a excelência dos nossos produtos, a gente tem segurança da semente ao alimento, então ingredientes de alta qualidade selecionados, não é qualquer ingrediente que vai parar dentro de um produto da Herbalife, nutrição baseada realmente em ciência, os produtos são testados ao longo de todo o processo, fabricação com segurança e entregues a milhões de pessoas ao redor desses mais de 90 países. E aí, as áreas que a gente atua hoje, né? A gente é muito conhecido, a Herbalife é muito conhecido por controlar peso, né? Perca peso agora, pergunte-me como, mas é muito mais que isso. A gente não tem só esse trabalho de emagrecimento, a gente também tem a nutrição preventiva, nutrição para envelhecer mais saudável, né? Vários produtos hoje com esse enfoque de envelhecer mais saudável e também para o estilo de vida ativo, para quem pratica atividade física de forma amadora ou profissional. E por que a gente precisaria pensar em ter um plano B agora? Imagina você hoje, se você é um empregado ou se você é um autônomo, se amanhã acontece alguma coisa e você perde a sua renda, quantos meses você conseguiria manter o seu padrão de vida sem esse salário, essa receita que você tem hoje? Então, quando a gente coloca todos os nossos ovinhos na mesma cesta e a cesta cai no chão, é um problema, né? Porque de um dia para o outro a gente pode perder os nossos rendimentos. Então, ter uma segunda fonte de renda é dividir os ovinhos em algumas cestas, né? Porque de repente você pode passar por um desafio, de repente, na sua renda, no seu plano A, e você tem um plano B aí para te socorrer ou para te dar segurança. E isso, só isso já é um super alívio de estresse, né? Porque grande parte do estresse, eu tenho um marido CLT, é a possibilidade de ser demitido, né? Isso é um grande estresse. Você vive na pressão da meta, da pressão do trabalho, porque você não pode perder o seu emprego. E isso acontece quando a gente não tem um plano B, né? Bom, a gente viu que assim podem acontecer imprevistos, né? A gente viveu uma pandemia que a gente não imaginava que pudesse acontecer algo parecido, né? Em 2020 aconteceu e a gente passou por isso. Alguns passaram melhor do que outros, né? Guerra na Rússia também mostrou o quanto, de repente, a economia é frágil e a gente se ressente de algo que acontece lá do outro lado do mundo. Inflação, crises, crise de desemprego, a gente vê que é cíclico de tempos em tempos, a gente escuta falar disso de novo, né? Então, talvez esses sejam alguns dos motivos pelos quais você deva considerar ter um plano B hoje, né? E como é que está o mercado de trabalho? A gente percebe com quem é a salário, quem é CLT, né? Que é extremamente competitivo, uma pressão muito grande para bater as metas, e o começo do ano, que deveria ser um começo de, né, de esperança, né, de estar animado, muitas pessoas já desanimadas porque a meta do ano passado já foi dobrada para esse ano, né? E cargas horárias excessivas. Quem inventou o WhatsApp realmente transformou o nosso dia de trabalho num dia de infinitas horas, né? Todo mundo trabalhando o tempo todo. Muita gente descontente com reconhecimentos, não sente que é reconhecido pelo quanto se doa para o trabalho, e perspectiva de promoção. E às vezes até recebe a promoção, mas a promoção é lá R$ 200 a mais, e R$ 200 a mais não vai mudar a condição financeira de ninguém, não vai melhorar a perspectiva. Então, às vezes, a perspectiva de promoção para realmente ter uma mudança, né, de patamar
às vezes não acontece, né? E para acontecer, alguém tem que morrer ou ser demitido, que a gente também não quer, no fundo, a gente também não quer, né? Que alguém se prejudique para que a gente possa crescer. Então, a gente vive realmente uma angústia de querer crescer e estar sempre limitado por alguém ou alguma coisa, né? E aí eu vou convidar vocês de novo a refletir se os seus ganhos de hoje, eles já são suficientes para você ter a vida dos seus sonhos, né? Se você hoje consegue visualizar que você vai conquistar a casa que você quer, que você vai conseguir envelhecer com um bom plano de saúde. Já viu quanto custa um plano de saúde, né? Acima de 60 anos, né? É, se você consegue hoje dar a educação para os seus filhos que você sempre sonhou, se você consegue ir lá no restaurante, escolher o prato que você está afim de comer e não o que você está podendo pagar. Enfim, comprar coisas que você gosta, tirar férias, ter tempo livre para ter momentos legais com a sua família. Então, a ideia é essa, né? Quando a gente. Porque pensa num plano B que vai te gerar, de repente, R$ 1.000 por mês. Sem tirar nada do que você. Sem deixar de fazer o que você faz, sem diminuir a sua renda do plano A, imagina aumentar 1.000. No ano são R$ 12.000 e você faz uma super viagem, né? Ou talvez não uma super, mas uma viagem bacana. Talvez você consiga aí fazer uma diferença, trocar de carro. Enfim, um plano B, uma renda extra, ela vem para somar e pode melhorar sim o seu estilo de vida, né? A sua qualidade de vida. E aqui na Herbalife a gente ajuda as pessoas tanto na parte da nutrição, do controle de peso, da saúde, mas também com a possibilidade de uma renda extra, de um plano B, ou até de uma nova carreira, tá? Então imagina aí o que faria, quanto que seria interessante para você de renda extra? 1.000, 2.000, R$ 5.000 por mês? E aí você vai falar, olha, para a pessoa que te convidou, você vai falar, eu quero R$ 2.000 por mês. Ele vai montar um plano e vai te ajudar, né? Você vai entender no plano de carreira que a gente aqui na Herbalife, um cresce quando os outros crescem. Se você não crescer, ninguém cresce, né? É um ganha-ganha. E a gente tem 5 formas de ganho. Deixa eu só molhar a garganta aqui. Então, primeiro que a gente consegue enxergar que é mais fácil são as vendas, né? Quando a gente compra um produto por um preço e vende por um preço maior do que a gente comprou, a gente tem um lucro, né? E a gente vê aí vendedores com margens de 2%, 3%. Aqui na Herbalife você já começa com 25% de desconto, que já é um bom lucro, né? Mas você pode chegar até 50%. Eu falo que nessa hora a gente vira sócio da Herbalife, né? 50% para a Herbalife, 50% para a gente. Então, se você tem 50%, você faz o mesmo trabalho e ganha o dobro do dinheiro de quando você está começando. E você pode chegar para esses ganhos muito rapidamente. Com um plano de trabalho, tá? E aí, as outras 4 formas de ganho, a gente já tem que abrir a cabeça para entender. Não é algo tão óbvio como vender um produto. Aí abrir a cabeça, até porque é contramão do mercado tradicional. Você vai ajudar alguém a vender produto para você ser comissionado pela Herbalife. Então, diferentemente das franquias que a gente está acostumado a ver no mercado, onde você tem que pagar para usar a marca e depois do que você fatura, você paga para a marca, aqui é o contrário. Quando você recruta uma pessoa e ajuda essa pessoa a ganhar dinheiro, a Herbalife comissiona com você uma fração, que é o lucro no atacado, né? Então, se você já é lá um sócio, um supervisor, tem 50% de desconto e ajuda uma pessoa a começar no negócio e ganhar os seus primeiros dinheirinhos ali com 25%, você já vai começar a ganhar um lucro no atacado, tá? E se você começa a ajudar essas pessoas e elas também chegam a ser sócias ou supervisoras da Herbalife, elas têm 50% assim como você, a gente entra na terceira forma de ganho, que são os royalties. Então, aí você e o seu time têm o mesmo potencial de lucro na venda dos produtos. E a Herbalife vai partilhar com você de 1 a 5% do faturamento, né? Não tem envolvimento entre você e seu time de distribuidores. Quem partilha esse lucro é a própria Herbalife. Então, o que a gente mais vê é que quanto mais pessoas você ajudar a ganhar dinheiro, mais dinheiro a Herbalife vai partilhar com você. Então, o royalties, para mim, quando eu enxerguei isso lá no meu primeiro STS, pensei, uau, essa vai ser a minha aposentadoria. Aí os bônus mensais de 2 até 7% ainda do faturamento do seu time, dependendo do nível que você tá, né, no plano de carreira, e o bônus anual. Tudo que a Herbalife fatura no ano, ela distribui 1% em uma única noite.
entre os top distribuidores do mundo, né? Então, essas são as 5 formas de ganho. Vocês vão conseguir enxergar isso muito melhor num evento chamado STS, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, é uma estratégia de alavancagem de negócios através de pessoas. Porque no mercado tradicional, se você pensar em empreender e abrir uma empresa, só para abrir a empresa, você já vai gastar uns R$ 1.500, né? E se você tiver que fechar, é outra gastação de dinheiro e mais uma dor de cabeça. Legal que aqui na Herbalife a gente trabalha com o nosso próprio CPF. Ele limpo ou não, a gente trabalha com o nosso próprio CPF. Se não tiver, a gente limpa aqui, né? E então é uma alavancagem através de pessoas, pessoas reais que vão usar os produtos, ter resultado, ajudar outras pessoas, e é assim que a gente vai montando o nosso time, tá? E esse aqui é o meu chefe, viagem de incentivo, né? Quando você vira um supervisor, tem lá os seus 50% de desconto. A Herbalife todo ano lança uma viagem, né? Muitas dessas pessoas que estão aqui conectadas, a gente vai embarcar num cruzeiro agora em abril, né? Que foi a viagem que a gente trabalhou para ganhar em 2023. E agora a gente está trabalhando para uma viagem para um resort na Bahia para a gente viajar em 2025. Então, você que está hoje aqui pela primeira vez, nunca tomou um shake na sua vida, não sabe do que a gente está falando, não conhece os nossos produtos. Se você estiver com a gente no nosso próximo STS, talvez você esteja com a gente também na Bahia no ano que vem. Então, essa aqui é uma meta, não é viagem de sorteio. A Herbalife estipula um volume para você trabalhar. Se você conseguir, você ganha a viagem. E muitas pessoas ganham. E vai ser muito legal se você que está aqui hoje pela primeira vez viajar com a gente em 2025, tá? E agora a gente vai conhecer algumas histórias, pessoas que um dia tiveram uma apresentação como essa, começaram e hoje tem uma história legal para contar de sucesso. Então, eu vou apresentar algumas pessoas para vocês aí. Fiquem espertos aí, os meus painelistas. Vamos lá. Primeiro a gente vai começar com o Jesus. Jesus, você está aí? Ok, agora liberou aqui o microfone. Estava Aí. esperando liberar. Boa noite a todos, eu sou Jesus Ramaldes. Antes de conhecer a Herbalife, né, eu trabalhava numa empresa de informática, trabalhava na área comercial. Então, eu trabalhava por comissão, então eu fazia o meu ganho, eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, ganhava super bem, mas a qualidade de vida estava péssima, não tinha tempo para a família, estava ganhando muito peso. E foi quando um amigo meu, professor da academia, me convidou para um pequeno evento. Nesse evento eu já tomei a decisão de me cadastrar, porque eu gostei dos produtos, falei, nossa, quero usar. E ele falou, vai para uma STS, né, para você entender melhor como que funciona o nosso negócio. Aí eu participei do meu primeiro STS. Eu lembro que colocando em prática o que eu aprendi nesse STS, eu ganhei R$ 800 no primeiro mês, só fazendo negócio com os meus amigos do trabalho. E aí fui guardando todo o dinheiro das vendas, como você explicou aí, e fui fazendo um plano B. Foi quando eu pedi demissão na empresa onde eu trabalhei 19 anos, hoje eu faço só Herbalife. A qualidade de vida é totalmente diferente, né? A Herbalife não muda os percentuais, estou muito feliz e no último mês mais de R$ 7.000. Obrigado. Parabéns, Jedes. É importante, né? A Herbalife não muda os percentuais. A meta não dobra, né? De um ano para o outro. Vamos lá, Camila Carvalho, você está aí? Oi, oi, boa noite. Boa noite. O Jesus falou tão rápido, eu estava aqui me preparando, mas foi maravilhoso, hein? Bom, gente, meu nome é Camila Carvalho. A primeira vez que eu provei a Herbalife faz mais ou menos 14 anos, né? Eu tomava o shake, assim, um pouco antes do trabalho, porque eu sentia bastante disposição e gostava porque me alimentava bastante. Durante esse período de 14 anos consumindo, eu digo que eu era uma consumidora, né? Até o momento que eu tive a oportunidade de me conectar com a Renata pela internet, né? E hoje a gente se coloca nesse mesmo lugar de conectar com pessoas através da internet. E eu tive uma transformação. Eu comecei a entender o meu corpo, eu comecei a entender aquilo que eu sentia, eu comecei a ter domínio sobre coisas que eu achava que era comum, né? E quando eu passei por esse processo de transformação corporal, quando eu passei por esse processo de mentalidade, porque você pensa que é um negócio e vai muito além disso, né? É uma transformação de vida, é uma transformação de planejamento. E aí eu comecei a me encantar pelo que a Rê me oferecia, como ela me tratava, e aí eu comecei a perguntar para ela como que eu fazia para poder me conectar com esse sistema e entender um pouquinho mais esse negócio. E aí ela me convidou para participar do STS, e assim foi amor à primeira vista, né? Porque eu também vim do mercado tradicional, hoje eu faço Herbalife em tempo parcial. Eu trabalhei muitos anos como gerente comercial da maior franquia do Brasil, e
a carga horária era extensa, eu achava que isso não existia. Eu achava assim, esse mundo Herbalife, gente, ele existe, ele é real e você pode desfrutar dele. Parece brincadeira, parece merchan, né? Mas quando eu comecei a fazer Herbalife, que eu colocava o computador na mesa, que eu colocava o meu sonzinho baixinho, e eu ia falando com as pessoas, ia promovendo transformação, falei, gente, isso não é serviço, isso não é trabalho, não é possível que exista algo assim, né? E eu sempre falo que a transformação é uma via de mão dupla, porque aquilo que você transforma também transforma você. E, consequentemente, veio os resultados. A gente participou do STS, eu e meu esposo, e no próximo mês a gente já decidiu entrar de cabeça nesse desafio. E hoje fazem 11 meses, esse mês a gente está há 11 meses no negócio, somos equipe mundial. Ele está trabalhando no espaço agora, a gente fez aquisição de um espaço onde a gente tem transformado muitas pessoas. Geralmente, nossa renda é em média R$ 8.000, né? O primeiro mês, 11 meses. O primeiro mês a gente fez R$ 5.000, 5.035. E o segredo disso tudo, eu diria que é fazer com amor, né? É acreditar naquilo que você oferece, é usar aquilo que você oferece e entender que esse mundo ele existe, gente. É real, você pode desfrutar dele. E hoje eu trabalho, né? Como eu disse, eu faço Herbalife em tempo parcial. Eu trabalho numa empresa por uma questão contratual e familiar. Mas a minha vontade é mergulhar aqui de uma vez, para poder viver esse mundo o tempo todo. Então, assim, se por Parabéns, acaso. Camila. Parabéns, tá demais. Olha, imagina você conseguir um trabalho e em 11 meses, do nada, tá ganhando R$ 8.000. É uma possibilidade real. Parabéns pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo. E é só continuar. Agora vamos para Bahia no ano que vem, hein? Vamos junto. Parabéns. Bom, agora a Mari e o Marquinho estão aí, vocês dois, casal fit? Oi, estamos, tá ouvindo bem? Muito bem. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mari. Antes da Herbalife, eu era gerente de marketing numa empresa. Eu amava o que eu fazia, eu tinha muita perspectiva profissional, porém eu estava muito insatisfeita com o meu resultado físico. Trabalhava demais, comia demais o que dava, do jeito que dava, fui ganhando peso. E foi nesse momento que no início de 2016, que eu decidi procurar a Mônica, né, uma amiga que trabalhava com os produtos da Herbalife, pedi para ela me ajudar porque eu queria emagrecer, reduzir 14 quilos no total. Fui do manequim 44 para o 36, só que no meio desse meu processo de emagrecimento, eu acabei perdendo meu emprego em setembro e falei para o Marquinho, meu marido, segura seu emprego, é o único da casa. 4 meses depois, em janeiro de 2017, ele perdeu o emprego, um olhou para a cara do outro e falou, e agora? E aí, foi aí que vem a parte da história dele. Bom, o que eu sabia é que eu era o marido, né? E o meu primeiro contato com a Herbalife foi pela Mari. Eu, antes da Herbalife, eu era coordenador de marketing de uma empresa, da Play Art Cinemas. E em janeiro de 2017 eu perdi meu emprego lá. E aí a gente resolveu ir no STS, né? A sorte é que a gente ia ter um STS no mês seguinte. A gente foi no STS, a gente entendeu sobre o negócio. A gente começou a desenvolver, a gente aprendeu a como desenvolver lá no STS o negócio. Eu comecei a utilizar os produtos, tá aí meu resultado, né? De uma foto, da primeira foto para a segunda foram 90 dias, foram menos 14 quilos. Então eu troquei gordura por músculo, então meu resultado total é de mais 14 quilos de músculo. E nesse primeiro mês que a gente foi aprender a desenvolver o negócio, que a gente foi frequentando a STS para realmente aprender e a colocar em prática, nosso primeiro mês foi um pouco mais de R$ 2.000. E no nosso último mês, no mês passado, agora em janeiro de 2024, tivemos um lucro de um pouco mais de R$ 11.000. Show de bola. E eu lembro da Mari me falando assim, mas eu amo o mundo corporativo, eu não vou fazer esse negócio, né? E hoje dá um show aí, faz um negócio brilhantemente o casal. Parabéns pelo resultado de vocês. Vamos conhecer agora o Roberto Silva. Roberto, você está aí? Estou aqui, sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Beto, tenho 45 anos, estou falando aqui de Santo André, São Paulo. Eu trabalho como investidor e faço Herbalife em tempo parcial. Eu conheci a Herbalife 6 anos atrás por meio de um amigo que acabou se tornando meu coach. Naquela época eu trabalhava como professor universitário, estava estressado, trabalhava 3 turnos, era longe de casa. Eu me alimentava muito mal e o resultado era essa barriga horrível aí que vocês estão vendo aí na foto, né? E aí, esse meu amigo me falou dos benefícios do produto, da Herbalife, eu fiquei meio assim, mas comecei
E ele falou, não, pode tomar que você vai ficar mais saudável, mais magro, vai te dar mais energia, você vai ficar mais bonito. Falei, então beleza. Aí comecei, resultado, em 3 meses eliminei 12 quilos. Minha esposa, que também era super desconfiada, iniciou o processo dela, eliminou a falsa magreza dela e virou magra de verdade. E o que aconteceu é que os professores lá da faculdade onde eu dava aula me viram magrinho e começaram a perguntar para mim, como que você conseguiu e tal? Aí eu falei para esse meu coach e ele falou, comentei com ele, né? E ele falou para mim assim, ó, eu posso ajudar você a deixar todos eles magrinhos e você pode ter uma renda extra sem parar de fazer o que você já faz. E eu queria muito uma oportunidade para empreender. E aí eu vi ali que eu poderia começar, não precisava investir nada, assim, como outros negócios, né? E comecei a trabalhar assim, atendendo aqueles professores e alguns parentes. E para começar, o meu coach me falou: para você aprender tudo, tem que fazer um negócio, tem que ir no STS. Esse foi o nosso primeiro passo, a gente foi lá no STS. Com os conhecimentos que a gente ganhou lá, no primeiro mês a gente ganhou mais ou menos R$ 1.000. E a nossa média de ganhos em tempo parcial nos últimos meses tem sido sempre acima de R$ 15.000. A gente ainda faz o negócio em tempo parcial, que eu acho incrível, né? Que é muito bom trabalhar parcial, a gente 15 trabalha mil de em tempo casa. parcial é uma vergonha, né? Até de falar. Dá até vergonha de falar. Eu lembro que eu passei por isso uma época, né? Que você vai falar, cara, mais de R$ 10.000 de renda extra, né? É mais que a renda de muitas pessoas, de uma família inteira, né? E em É, tempo parcial, quer dizer, não precisa de tantas horas por dia para a gente realmente conseguir alavancagem nesse e negócio, sem né? pegar Beto, trânsito, parabéns. sem pegar trânsito, que é muito bom. E ganhando em dólar e reais, que é muito bom Hum, também. E vamos para o Cruzeiro, bom estamos também. felizes da vida. Parabéns, Beto. Agora vamos conhecer a Renata. Renata, você está aí? Boa noite, eu sou a Renata. Antes da Herbalife, eu trabalhava como recepcionista de hotel, no Hotel Blue Tree Paulista, aqui em São Paulo. Conheci a Herbalife através da minha prima, no aniversário dela, lá em Presidente Prudente. Nesse aniversário, ela falou que estava consumindo os produtos e fazendo o negócio como uma renda extra. Na ocasião, eu e meu marido, a gente buscava uma renda extra, porque eu estava trocando meu tempo por dinheiro e minha saúde por dinheiro. Eu tive um princípio de infarto naquele momento. E aí, só que eu tinha preconceito com a Herbalife. Eu achava que shake era remédio para emagrecer, não entendia nada. E aí que ela sabiamente me direcionou a um STS. E nesse STS eu vi a grandiosidade que a Herbalife era. Eu aprendi tudo sobre os produtos. Ali a gente decidiu começar o nosso negócio. Eu eliminei 7 quilos em 45 dias. E esse resultado foi suficiente para todo mundo ao meu redor começar a perguntar o que eu estava fazendo. E com 5 a 10 clientes aproximadamente, eu fiz meus primeiros R$ 1.000 extra no primeiro mês. Aquilo me encantou, igual a Mônica falou, né? 12 meses fazendo R$ 1.000 todos os meses. Pensei, dá para fazer uma boa viagem, sempre gostei de viajar. E isso foi só, assim, foi só o início mesmo. O último mês tem sido incrível, mais de R$ 16.000 de lucro. E sejam todos muito bem-vindos. Parabéns, Rê. Você e o Chico dão um show. Parabéns. Obrigada aí. E essa aqui sou eu, né? Eu comecei a tomar os produtos lá em 2006, é que essa primeira foto aí de top azul. Tem gente que fala que eu não era gorda, mas a realidade lá em casa é que nenhuma roupa do meu guarda-roupa entrava em mim mais, né? Eu tinha ganhado 12 quilos e eu ganhei 12 quilos sem perceber. Um dia eu fui pôr uma roupa e eu não cabia nela, eu fui ver que todo o meu guarda-roupa não cabia mais em mim. Eu vivia para trabalhar, eu dava aula de personal, eu atendia os meus alunos na casa deles, então eu ficava indo da casa de um aluno para casa de outro aluno e acabava parando em alguma padaria para comer. Então eu fui ganhando esse formato de sonho, né? E aí eu comecei a me sentir muito mal, porque eu achava que pegava muito mal para mim eu ser uma personal trainer acima do peso, e aí eu comecei a tentar emagrecer. É, Fui a algumas nutricionistas, mas eu não conseguia seguir aqueles planos alimentares, porque na padaria não tem nada do que estava naqueles cardápios, né? E eu estava desesperada. E eu deixei de sair por conta disso, sabe? Você vai sair, você não acha uma roupa que cabe, você não sai, né? E aí, quando eu cheguei para eu estava procurando um plano B, pela loucura da minha rotina, eu não sabia como é que ia ser, gostava do que eu fazia, gostava do que eu ganhava, mas era tão louca a minha rotina que eu comecei a procurar um plano B, porque eu imaginava que com 40 anos de idade eu não ia conseguir levar aquele ritmo de vida que eu estava levando aos 25. E aí, nessa busca de um plano B, eu caí de paraquedas numa reunião da Herbalife. De verdade, gente, eu achei que não era para mim, muito tímida, eu nunca ia conseguir vender um produto, mas eu me visualizei tomando os produtos. E lá ia eu para a padaria com um pozinho de shake e pedia para o rapaz bater para mim com uma vitamina de morango, e mudei tudo e eu consegui perder peso, eu eliminei 13 quilos.
E com o meu resultado, alguns alunos, alguns colegas de treino começaram a ver meu resultado, e aí começou o meu negócio. Quando eu fiz meus primeiros clientes, meu coach falou para mim, cara, você precisa ir no STS para entender melhor como é que funciona o negócio. E lá no STS eu entendi os royalties. E nos royalties eu enxerguei a minha aposentadoria, enxerguei uma vida melhor para mim no futuro, enxerguei uma transição de carreira, né? E eu comecei em tempo muito parcial. Eu trabalhei em tempo parcial durante 7 anos, até chegar ao patamar de ganhar bônus, né? E aí eu passei por essas 2 gestações. E essa foto de baixo, hoje eu tenho 43 anos de idade e eu posso dizer com certeza que eu estou na melhor forma física da minha vida aos 43 anos de idade do que eu tive em toda a minha vida usando esses produtos há 17 anos, né? E esse aqui são um pouco dos meus rendimentos. Então, hoje a minha renda é exclusivamente da Herbalife, né? É a minha renda principal. E aí eu coloquei aqui dia 15 e dia 20, porque dia 15 é que se pagam os royalties e dia 20 é que se pagam os bônus. E o meu EVS é onde eu tiro as minhas vendas. Então, vocês podem ver que hoje eu ganho mais com a minha renda passiva, com os meus royalties, com o que vai ser a minha aposentadoria, do que com o meu trabalho com os meus clientes, né? Essa era a minha meta. E mês de janeiro foi um mês muito bom, mais de 22 mil reais. E com certeza a gente só está começando, né? Mas a gente veio aqui hoje também para conhecer, além, né, de conhecer esse modelo de negócio, para conhecer uma história muito bacana. A gente está muito feliz de ter você aqui, Peçanha, muito mesmo. Esse é um casal que trabalha em casal, né? A Giovana e o Júnior, eles trabalham juntos. E eles acabaram de mudar de patamar no plano de carreira. Então, pode pôr reação aí, coração, aplausos, para ajudar a gente a receber ele. Agora você está pronto aí, Júlia? Deixa eu ver se eu te acho. Está pronto aí? E aí, Mônica, boa noite. Internacional dos Milionários da Herbalife. Muito prazer ter você aqui com a gente. Júnior Peçanha, é com você. Obrigado, Mônica. Obrigado, Sistema de São Paulo aí. Gratidão pelo convite, tá? Deixa eu ver aqui se minha tela está fixada. Acho que eu não estou conseguindo me ver e falando ao mesmo tempo aqui no slide. Se puder alguém fixar minha tela aí, eu agradeço. E aí, pessoal, tudo bem? Eu acho que não tem gente só da Grande São Paulo aí, tem alguém mais de algum lugar do Brasil, né? Obrigado pelo convite, estar aqui compartilhando um pouquinho dessa curta jornada nossa aqui. Bom, vamos direto ao assunto, né? Depois dessa história aqui, dá vontade de entrar de novo na Herbalife. É muito legal esse negócio, né? Gente, vamos lá. Meu nome é Júnior Peçanha. Eu desenvolvo esse negócio com a minha gata, Giovana Peçanha. Pode passar aí. Na verdade, está até desatualizado o PIN que vai aparecer aí. Né? A gente faz parte desse negócio. Agora, em maio, vai fazer 8 anos, 7 anos e alguns meses. Eu costumo falar que é uma faculdade mais um MBA, né? E a gente passou e fez a faculdade MBA da Herbalife. E agora vamos para os próximos níveis. A gente está muito feliz, está acontecendo, está estourando no nosso país uma tendência que é todo mundo procurar se cuidar mais, ainda mais depois de tudo que aconteceu nos últimos 3, 4 anos. Eu lembro como se fosse hoje, assim, uns 5, 6 anos atrás, as pessoas não falavam de bem-estar, de imunidade, de manter o peso, saúde. Então, realmente, presta atenção aí no que vai acontecer, porque se você botar a sua prancha e surfar essa onda, você vai surfar com força e com a galera do jeito que tem que ser. Bom, antes da Herbalife, eu tenho uma história, pode passar. E eu venho de uma família, assim, que teve bastante... Para falar que eu passei fome, eu estaria mentindo, né? Vou compartilhar a minha história aqui, não tenho como compartilhar da minha esposa, né? Mas eu fui criado dentro praticamente de um ferro velho, né? Meu pai criou 13 filhos aí, exatamente, não tinha televisão no ferro velho. Eu sou caçula dos 13. Meu pai criou os 13 filhos, eu tive uma infância de muito trabalho, não tem ninguém aí dos direitos humanos aí não, né? Mas hoje tem para tudo que é lado. Mas eu trabalhei, assim, eu me entendo de gente, assim, desde os 5 anos de idade eu convivia com meu pai nesse ambiente, a partir dos 7, 8 anos eu já tinha obrigações, tinha que trabalhar, voltava da escola e já ia direto pro ferro velho com meu pai. Então, isso foi desde sempre, praticamente, tá, pessoal?
Eu dei muito valor a esse período, porque a gente teve muita escassez, principalmente como criança, e eu tinha obrigações. Quantas vezes eu vi meu coleguinha saindo para brincar, né? E eu não podia, às vezes até meus primos e tal, meu pai falava, não, enquanto você não cumprir tal tarefa, você não vai chegar, não vai sair daí, né? Mas, cara, penso na infância, quem já trabalhou com os pais aqui, lembra? Era um prazer meu ir para o ferro velho com meu pai. Eu ficava feliz com isso. Se ele fosse ferro velho e não me levasse, eu ficava chateado, né? Mas eu tenho muita gratidão. Meus pais foram meus heróis, fizeram tudo que podia por mim, inclusive que eu não podia. Passamos vários meses, às vezes até ano aí, no arroz com ovo, né? Um salamão frito. Quem já pegou aquele salamão vermelho assim, ó, aquele mais barato, aí fatiava, né? Nas épocas de galinha magra, minha mãe fatiava e fritava pra gente aquilo com arroz. Hoje eu me lembro com muito prazer, porque isso me fez muito forte. Então, eu me lembro na minha infância, quando eu tinha mais ou menos os 12 ou 13, por aí, anos de idade, presta muita atenção, porque às vezes o que você está pedindo, né, o ouvido que está mais perto da sua boca é o seu. Hoje em dia a gente está tendo muita ingratidão sobre algumas coisas e estamos pedindo, às vezes, as coisas erradas, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava brincando de bola na cozinha da minha casa, né? Minha mãe estava lavando louça, com a mão cheia de sabão, e falou bem assim: meu filho, o que você quer ser quando você crescer? E aí ele pegou, eu peguei e falei bem assim: mãe, eu não sei, mas eu sei que eu quero carregar muito peso, tá? Porque o cara que era mais referência, todo mundo tinha medo dentro do ferro velho, né? Era o cara mais forte, mais grande, mais fortão. Então eu quero carregar peso. E aí, gente, minha mãe deu um tapão na boca na hora, com a mão cheia de sabão. Eu não entendi muito do que ela tinha falado, né? Mas eu falei, hoje não falei nada aqui demais, falei o que eu queria ser e tomei um tapão na boca, mas toma muito cuidado, pode passar. E aí, minha mãe acabou realizando, acho que tiraram a história, quase certeza. Minha mãe acabou realizando meu sonho, meu primeiro emprego. Ela arrumou para mim quando eu tinha 14 anos, ia fazer 15, né? Daí um mês ia fazer 15. E foi ser estoquista. Eu carregava a caixa o dia inteiro. Eu pensava comigo, minha mãe realizou meu sonho mesmo, alguns anos depois, né? E ela falou bem assim, quando ela me deu esse tapa na boca, ela falou bem assim, você não vai seguir a vida suja que o seu pai seguiu, né? Hoje, na maturidade, eu entendo muito bem o que minha mãe queria para mim. Pode passar. Então, gente, vocês vão ver que minha vida foi muito precoce. Com 14 anos eu comecei, tive meu primeiro emprego. Com 18 anos fui viver um sonho, que era ser militar do Exército. Fui aqui, tem um batalhão de infantaria aqui, inclusive, no mesmo cidade onde eu moro. Fui militar do Exército, rapidamente me dediquei. Aprendi isso muito com meu pai, inclusive, por coincidência, quando eu cheguei no batalhão, um tenente me falou a mesma frase: meu filho, se tiver que fazer alguma coisa, faça bem feito. E aí eu aprendi isso na vida, senão eu não pego nem para fazer. Só que a própria Mônica falou muita coisa aí, né? Se vocês repararem no mercado tradicional, você sempre é imprimido a um teto. Toda vez que você chega num teto, sempre vai ter um limite. Se você pegar a sua carreira hoje no que você está fazendo, no mercado tradicional, é bem que provável que 99% você vai ter um teto. Eu fui um cara que não gostei de ser limitado. Eu parei de estudar, gente, na oitava, não, no primeiro ano. Eu não informei o primeiro ano, eu acho que eu parei na oitava série. Não sei nem como é que é as séries hoje, é diferente. Então, lembra disso aí, porque eu parei de estudar para botar um botijão de gás na minha casa. Quando eu comecei aquele primeiro emprego, eu vi que meu pai queria que eu tivesse obrigação financeira dentro de casa para eu ter responsabilidade com dinheiro. Não sei quem os pais já fizeram isso aí, né? Mas eu percebi que não era só por isso, porque realmente precisava. E desde sempre, até hoje, eu sou arrimo de família na minha casa. E eu parei de estudar praticamente para botar um botijão de gás na minha casa. E aí no Exército, eu falei bem assim, cara, eu acho que aqui eu sempre tive alguma coisa dentro de mim que me movia. Primeira coisa, eu sempre achei que Papai do Céu nunca fez, independente da religião de cada um, nunca fez assim, você vai ter sucesso, Beltrano não, Ciclano sim e tal. Eu sempre achei que a gente chegamos aqui igual e iríamos lutar e batalhar e achar uma oportunidade que pudesse realizar os nossos sonhos, como a própria Mônica falou. E aí, quando eu entrei no Exército, eu falei, bom, aqui eu acho que dá dinheiro, né? Só que era temporário. Eu ia ser mandado embora e eu ia ser limitado. Com 8 anos, naturalmente, eu ia ser mandado embora. Então, rapidamente, eu fui a terceiro sargento, que é até onde eu poderia chegar. Se eu trazer para os números de hoje, acho que um terceiro sargento do Exército deve ganhar mais ou menos uns R$ 4.500.
totalizando, que isso tem 20 anos, 20? Estou com 38, isso aí, 20 anos de idade. Então, gente, eu me senti limitado, literalmente pedi para sair. E aí voltei para o mercado tradicional. Pode passar. Eu fui técnico em informática, eu até compartilhei de um amigo aí que mexia com informática, né? Fui técnico em informática. Rapidamente eu fui promovido a vendedor dessa loja. E aí eu sempre gostei muito interessado nas coisas, né? Nunca gostei de ser limitado. Sempre, acho que todo mundo, todos nós se entendemos que conhecimento liberta. Independente de onde você está, você vai crescer. Então, fui vendedor, depois passei a ser gerente de compra da loja, depois gerente de venda, até virar gerente da loja. Volto, o Júnior, no mercado tradicional, com 22 anos, ele era gerente de uma loja. E depois de gerente no mercado tradicional, o que você pode ter? Não é nada, você não vai destituir o posto do dono da loja, né? O que eu fiz nessa altura, sempre ajudando meus pais? A única coisa que eu tinha conseguido juntar é ter uma motinha. Eu tinha uma moto, uma Twister amarela, era a única coisa que eu tinha conseguido juntar até essa época de 22 anos de idade. O que eu fiz? Eu arrumei um sócio que tinha um ponto comercial num bairro, na periferia, nem é em Vila Velha, onde eu moro hoje, em Cariacica. Quem conhece a Grande Vitória, né? É periferia aqui da Grande Vitória. E ele tinha um ponto de uma lojinha e eu tinha moto. Eu falei, bom, já basta de viver, de ganhar dinheiro para os outros, tá na hora de ganhar dinheiro para mim. Então, com 23 anos e meio, por aí, eu vendi minha moto, fiz meu primeiro estoque e comecei a trabalhar com esse sócio meu. E aí eu fui no mercado tradicional empreender. E eu falei, bom, agora ninguém me segura mais, eu sou um empresário, né? E não foi bem isso que aconteceu, gente. Com 1 ano e meio para 2 anos, eu vi que meu sócio não tinha ambição de crescimento. Entendeu? Toda vez que eu falava de aumentar e investir mais, e fazer alguma coisa a mais, ele me brecava e falava, não, não quero, tá bom. Eu falei, segue sua vida que eu sigo a minha. Resumindo tudo, pessoal, isso é uma das lojinhas minhas que eu cheguei a ter de capinha, película, manutenção em celular, cheguei a ter 3 lojinhas. Agora estou falando o Júnior, com 30 anos de idade, namorando com a Giovana, tá? A Giovana tinha 27, acho que essa altura, 27 ou 26 anos de idade. Era uma estudante, Giovana. Giovana veio de uma realidade totalmente diferente da minha família, tá? Com 26 anos de idade, estudante, e o que ela estudava, eu achava muito pouco que ela poderia ganhar no mercado tradicional. Nós tínhamos vontade de nos casar, e aí, como se encontrava o Júnior, né? Escravo do negócio. O primeiro a chegar, o último a sair. Eu não sei se você é comerciante ou já foi, essa era a minha realidade. Eu estava com 30 anos, já tinha trabalhado bastante na vida, e eu sabia que ia chegar aos 40, e para onde eu estava caminhando não me interessava muito, porque eu percebi que eu ia ficar limitado também no mercado tradicional. Por mais que você empreenda, você tem que botar mais dinheiro, mais energia, mais trabalho, mais tempo, mais dedicação, mais problema. Eu não vinha só o mais dinheiro. Nas 3 lojas eu percebi isso, né? E aí um dia eu estava sentado na academia, e um cara sentou do meu lado, um conhecido meu do bairro, conheci ele há muitos anos, e ele já fazia parte da Herbalife Nutrition há 4 anos. Ele falou bem assim, cara, você é a cara da Herbalife, sabia? E aí eu comecei a escutar ele, eu era muito preconceituoso, tá? Tanto eu quanto a minha atual esposa, era namorada na época, preconceituoso com os produtos, preconceito com o negócio, só que eu nunca nem tinha parado para escutar ninguém. Mas eu estava maduro e estava buscando algo, eu não queria seguir minha vida, eu queria, assim, realmente ter uma transição de carreira, mudar. Cara, eu estou ganhando dinheiro, não ganhava mal, sei lá, nessa altura, nós estamos falando de 7 anos atrás, eu tirava uns 10 mil reais líquido por mês, mas totalmente satisfeito com o meu estilo de vida e para onde os próximos anos, 40, 50, 60 anos, para onde ia me levar aquilo. Então, eu parei para escutar esse cara, e esse cara falou bem assim, me explicou rapidamente ali na academia, e falou, cara, ele vai acontecer um evento chamado STS, ele acontece unicamente uma vez por mês aqui no estado do Espírito Santo, e é único, lá você vai entender exatamente o que eu estou te falando, que esse negócio mudou minha vida. Cara, eu falei bem assim, o que custa eu estar 3 horas numa sala? Eu percebi que era um cara que tinha o estilo de vida que eu buscava, ganhava uma grana e estava focado no negócio dele. Então eu falei, cara, ninguém me chama para o sucesso, ninguém nunca me chamou. Ele me explicou rapidamente, falei, não custa nada eu lá escutar. Então é um pouco sobre isso que vai falar. Agora o resto da história, gente. Pode ir passando aí as fotos, né? A gente começou o negócio, fez nosso primeiro pedido, começamos a acompanhar alguns clientes, postar no Facebook na época, focamos no nosso resultado, as pessoas começaram a perguntar,
Senta com quem te convidou aqui, duas coisas. Cara, como é que eu faço para começar e como é que eu faço para estar nesse STS para ontem, tá? Porque o sucesso tem pressa. Quem lê aí O Homem Mais Rico da Babilônia aí, que todo mundo está interessado hoje em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento financeiro, é a base disso, né? Quando tem uma oportunidade, meu amigo, decida rápido, começa e aprende no caminho. Não existe momento perfeito. Então a gente começou atendendo aos primeiros clientes através do celular, fazendo um atendimento na época com fita métrica ainda, pode passar, e a coisa começou a acontecer. Pode ir passando as fotos, tá? A coisa começou a acontecer. Do terceiro para o quarto mês, isso me impactou muito, tá? Que a Giovana, sem habilidade de venda, sem nada, tirou R$ 4.300 de lucro líquido com a caixinha de produto na mala do carro e na minha bis, e falando com os amigos. Eu estou falando de 7 anos e meio atrás, R$ 4.300 de lucro. Cara, isso eu falei, isso é o lucro líquido de uma loja minha, onde tem 3 funcionários, um monte de passivo trabalhista. E aí eu vi que esse negócio era grande e a gente continuou acelerando, abriu nosso primeiro espaço de nutrição, naquela altura, lá no próximo bairro, e a coisa começou a acontecer. A Herbalife te reconhece, são viagens nacionais, como a própria Mônica falou aqui, meu amigo, você não só ganha dinheiro, mas tem estilo de vida, viaja ao Brasil. Quando a primeira vez que eu fui no resort desse aí, eu peguei e falei bem assim, cara, R$ 14.000, eu entrei no site, pobre, ganhou, o que eu fiz? Entrei no site para ver, não é possível que essa empresa está pagando isso tudo para a gente. Eu entrei no site e vi que era R$ 14.000 para estar num resort, all inclusive, tudo pago 5 dias. Quando eu vi aquilo, eu falei, né, eu cheguei, eu saí assim, não sei se alguém aqui já foi num resort, lá no C da Herbalife, com all inclusive. Eu andava com a carteira no bolso, porque eu não acreditava que o que eu consumia lá dentro não era pago, né? E quando eu cheguei, todo o resort estava decorado da Herbalife e só tinha pessoas hospedadas da Herbalife do país inteiro. Então, gente, você está entrando em uma multinacional muito potente, pode passar. E aí foi viagens internacionais. 2018 a gente foi para Las Vegas, tudo pago, pode passar, vai passando. Primeiro carro importado, isso aí foi uma realização pessoal. Às vezes, gente, isso é um bem material para você, mas para muita gente é sonho. Eu lembro quando criança, eu olhava, olha que irado, que maneiro, um carro importado e tal, tal, tal. E aí, cara, depois de. Até na adolescência, na maturidade, nossa, que maneiro, que irado. Quando eu tinha meu primeiro ano de Herbalife, eu já olhava para a Giovana e falava bem assim: ó, X anos nós vamos ter os nossos. E a gente vai conquistando. No segundo ano, no terceiro ano, a gente foi para Disney, tudo pago pela Herbalife, pode passar, isso é todo mundo da Herbalife, é muita gente mesmo, uma galera massa, pode passar. Caribe, vai passando. Alugamos um iate lá no Caribe, se divertimos bastante, pode passando. Isso aqui em plena pandemia, 2021, todo mundo falando que tá ruim, tá tal e tal, e o mercado, mas o mercado de nutrição não para, quem tá com os 2 pés no acelerador estava acontecendo, então foi mais uma realização. Casamos, que era um dos nossos sonhos e tal, com tudo que tem direito, tudo que ela tinha de sonho, cada flor, cada cor de cortina, ela escolheu. Depois fomos para a Riviera Maya, 2022, aí fomos para Punta Cana em 2023, ano passado, pode passando. Comandatuba, Imarrizó, vai passando. Você vai ver só um monte de viagem aqui, pode passando. Copacabana Palace. Isso aqui é tudo pago pela Herbalife, né? Que o dinheiro me dá, e nós já vamos agora, daqui 2 meses, para um MSZ. Caraca, um navio totalmente pago. Eu estou falando navio, que a Herbalife aluga o navio, ela fecha o navio e só bota a gente da Herbalife lá dentro. Você tem noção? Uma empresa alugar um navio e falar, ó, só vai as pessoas do meu time, as pessoas que estão desenvolvendo, pode passar. Totalmente qualificado para Lisboa, no Summit, que é um ônus da Herbalife, como é que eu posso falar? É um Oscar. Imagina lá aquele Oscar que acontece todo ano em Hollywood. Né? Em Hollywood que acontece? Nem sei, né? Lembra, gente? Parei de estudar na 8ª série, mas é a mesma coisa, só que a Herbalife varia. Vamos para Bogotá agora, tudo pago pela empresa. Cara, é sensacional o estilo de vida e a grana que essa empresa pode pagar. Pode passar. Mas tá vendo aí, ó? Lembra aí o casal que foi a primeira vez no STS? É esse casal aí, olha lá, ó, a bochecha que sobrava para tudo que é lado, tanto mim quanto a Giovana. Né? Nós era o famoso barrigrelo. Malhava, mas não tinha resultado também. As coisas. Então, olha só, até minha camisa para fora, você olha assim as fotos, você fica pensando. A única coisa que a gente tinha uma visão de mudança, de crença que eu podia vencer na vida. E a Herbalife Nutrition foi o veículo que fomentou essa estrada que a gente ainda está nela, a gente nem alcançou, nem arranhou o que a gente quer nesse negócio, pode passar.
Gratidão ao time, gratidão aos nossos mentores. Essa é parte do nosso time aí, pode passar. Nossa linha ascendente, nossos mentores. E, gente, pode passar? Não sei qual slide próximo aí. É no último mês, nem o último mês está desatualizado aí, o mês de dezembro, né? Acho que o mês de dezembro aí, mais de 42 mil reais de lucro líquido, sendo que 30 mil reais desse valor é só de renda passiva, né? A própria Mônica Sayão estava falando aí, hoje o teto da aposentadoria, pessoal, se eu não me engano, é 5.800 reais. Eu tenho 37, 38, 37 anos de idade e a gente ganha aí 6 vezes o teto da aposentadoria no Brasil. Isso já vai ficar para os meus filhos que nem nasceram ainda, tá? Aí tem um detalhe, essa é a potência do nosso negócio, que ele é super exponencial, isso não para de crescer, tá? Então, é isso que uma pessoa que só queria R$ 1.000 para namorada e para começar um negocinho, para transição de carreira no início, pode se tornar isso. A Herbalife paga para a gente há bastante tempo. E qual o convite que eu quero deixar para vocês aí? Nesse próximo fim de semana, a gente vai estar em São Paulo, compartilhando tudo que aprendemos. Inclusive, nesse evento, você vai ter a oportunidade de não só entender, mas como aprender como construir o negócio que nós construímos, como todas as pessoas deram depoimento aqui, tá? Então, a gente vai estar em São Paulo aí, com muito carinho, compartilhando essa trajetória. O que a gente fez para sair nos últimos 7 anos de R$ 1.000 extra ou de 4 mil no quarto mês, desde o 8º mês, que a gente não ganha menos de R$ 10.000 com a venda dos produtos, para sair para ganhos hoje, na verdade, atualizando acima de R$ 50.000 todos os meses. Então, a gente está muito animado. Se você é solteiro, leva o seu cônjuge, que a gente vai estar numa sala aí, num evento muito animado, gente bonita, gente saudável, tanto financeiramente, quanto fisicamente, quanto mentalmente, falando para você sobre essa onda do mercado bem-estar para você botar sua prancha e surfar com a gente nos próximos anos aí, do jeito que tem que ser. Beleza? Bom, pessoal, obrigado pelo convite aqui. Acho que da minha parte é isso, né? E Júnior, nós nos vemos muito domingo em São obrigada. Paulo. No domingo, o PC vai estar com a gente no nosso STS. Então, como ele e muitas pessoas, às vezes o que a gente está procurando não é Herbalife. A gente não está procurando Herbalife. A gente está procurando uma mudança de vida, a gente está procurando voltar a sonhar, a gente está procurando perspectiva. Eu não sei quais são as suas insatisfações. Às vezes a sua insatisfação é com o seu momento atual, às vezes a sua insatisfação, como a minha, é a perspectiva de futuro. Eu não sei qual que é a sua insatisfação, mas é ela que a gente vai resolver lá no domingo. Então, se dê a oportunidade de passar essa manhã de domingo com a gente, entendendo um pouco melhor como é que uma pessoa que não sabe nada de Herbalife começa e em 7 anos chega para ganhos acima de R$ 40.000 por mês. Então, gente, conversa com a pessoa que te convidou para estar aqui. E fala para ela, olha, eu enxerguei que eu quero usar os produtos, eu enxerguei que eu quero uma renda extra, eu enxerguei que esse negócio é para mim. Conversa com ela, não deixa de conversar com ela e garante um convite para você estar lá com a gente nesse domingo, que vai ser inesquecível. Vai ser, com certeza, um marco do negócio da Herbalife aqui em São Paulo com o Júnior esse final de semana. Gente, eu quero me despedir, então. Esperando encontrá-los todos no domingo. PC, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Dá um beijo enorme da Giovana, agradece ela por nós. E, gente, é isso aí. Um beijo para vocês e uma ótima noite.